Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Eu saí do trabalho, um dos meus trabalhos é bem na fronteira com a França, assim, 500 metros. E eu saí do trabalho, tudo, liguei o iPhone, porque eu queria ver algumas notícias pelo YouTube, e o iPhone imediatamente pegou o réseau da França, a rede da França. Eu falei, não quero pegar a rede da França. Eu desliguei, né? Aí liguei de novo o YouTube e ele insistiu em pegar o réseau da França. Aí eu fui nas configurações, botei no modo avião, né? Deixei lá no modo avião uns 2, 3 minutos. Aí voltei para o modo normal. Aí veio um risquinho só. Aí eu falei, será que já dá para pegar o YouTube com esse um risquinho, né? Aí eu coloquei no YouTube, assim que eu botei no YouTube, ele pegou o réseau da França de novo. Eu falei, não, meu Deus do céu, eu não quero pegar o réseau da França. Aí eu botei no modo avião de novo, na configuração, e esperei mais uns 2, 3 minutos, e aí em seguida eu botei de novo. Aí apareceu uma coisa inédita, que eu achava que não existia mais, apareceu 3G. Aí eu, 3G? Ainda existe 3G? Isso existe? 3G, estava forte 3G. Uau, será que eu consigo botar no YouTube com 3G? Aí botei, aí caiu de novo. Aí caiu para o 4G, mas bem fraquinho. E eu falei assim, meu Deus, eu estou assim numa região que é habitacional. Como é que o meu celular não está pegando o 5G? Cadê o 5G da Suíça, né? Eu acho que, às vezes, Deus está trabalhando comigo e com você, e nós estamos pegando a sintonia errada, estamos nos ligando na rede errada. E aí a gente tem que ter esse feeling, esse discernimento, essa compreensão, para nós não ficarmos na rede errada, e não ficarmos pagando promessa, pagando mico, naquilo que não é do Senhor. E a gente está falando ao longo dessa semana sobre os nomes de Deus, e a ideia não é que eu conheça os nomes de Deus em hebraico. Ah, que bacana, eu conheço El Roi, eu conheço El Shaddai, eu conheço Yahvé Jireh, né? Não é isso. A ideia é que nós possamos compreender o Deus ao qual nós servimos. Um Deus que se revela a mim e a você com um propósito de nos ensinar, de nos aproximarmos de Deus. Domingo passado eu falei sobre Yahvé Jireh, a experiência de Abraão com Yahvé Jireh, o Deus da provisão. É fantástico esse momento. Mas é, para mim, marcante também entendermos que quando Abraão sobe até o Monte Moriá, e ele se prepara para fazer o sacrifício de Isaque, o anjo do Senhor fala assim, Abraão, Abraão. Ou seja, Deus estava próximo de Abraão. Abraão não estava vendo Deus. Abraão não estava percebendo que Deus estava próximo. Abraão não estava sintonizado na mesma rede, no mesmo réseau do réseau de Deus. Alguns domingos atrás eu falei sobre El Roi. É interessante porque em Gênesis 16, Agar, ela sai da casa de Sarai, ela tem um conflito, porque ela agora está grávida, ela se acha que ela pode ter o mesmo lugar de Sarai, e menosprezar Sarai, porque Sarai não tem filho, Sarai é estéril. E houve o conflito e Agar sai de casa e vai embora, vai para o deserto. Olha que brilhante ideia, né? Eu estou grávida, que lugar que eu vou? Eu vou para o deserto. E ela vai para o deserto. E Deus tem misericórdia de Agar. E o que me chama a atenção, que no versículo 8, Gênesis 16,
perguntou Deus a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Deus sabe quem é Agar, sabe que Agar é a serva de Sarai, ele sabe para onde Sarai, aonde Agar está indo, mas ele quer que Agar saiba: Agar, de onde você veio e para onde você vai? E olha só que interessante, Agar responde: da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Agar não percebeu, mas Deus estava próximo dela. E Deus fala para ela nesse texto, disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Deus estava falando com Agar, mas Agar não percebeu que Deus estava próximo a ela. É interessante isso, porque nesse momento ele fala: digo mais, eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Agar não estava percebendo que Deus estava ao lado dela e ela não percebia. Porque Agar é uma mulher solteira, Agar é uma escrava, Agar é egípcia, não é hebreia, Agar é uma mulher pobre, Agar é uma mulher que está sendo explorada, sucumbida por Sarai. E a gente acha nesses momentos que Deus não está olhando para a gente, que Deus não se importa com a gente. Quantas vezes a gente ignora a presença de Deus entre nós, não percebemos, porque a gente está pegando o resort errado, está pegando a rede errada. Nós estamos ouvindo as críticas, os conflitos, as dificuldades, o vizinho, mas não estamos ouvindo o que Deus tem para nós. Eu quero falar hoje sobre Gênesis 28. Gênesis capítulo 28, versículo 10 até o versículo 17. Ou até o 22. Gênesis 28, versículo 10 até o 22. Eu quero falar hoje sobre Yahvé. Yahvé. Yahvé significa o Deus que cuida de quem ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. Yahvé significa Ele é o Senhor de todas as coisas. Yahvé é o Senhor de todas as coisas. E Yahvé se revela a Jacó. Mas quem é Jacó na fila do pão? E é isso que a gente vai ver um pouco hoje. E eu vejo nesse texto a graça. A graça de Deus ainda no Antigo Testamento. Gênesis 28, versículo 10 diz assim: partiu, pois, Jacó de Beer-seba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo ela debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava até o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que tenho falado.
Ao acordar, Jacó do seu sono disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima. E chamou aquele lugar Betel. Betel é a casa de Deus. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Até aqui. É interessante esse momento porque Jacó, o nome Jacó, muitas vezes você já ouviu pregações sobre Jacó, e Jacó quer dizer enganador. Porque Jacó se utiliza de muitos subterfúgios para ser qualificado. Mas quem é Jacó? Jacó, ele é irmão gêmeo de Esaú. As pessoas esquecem muitas vezes disso. Antes do nascimento dos gêmeos, ainda havia um conflito no ventre da mãe de Esaú e Jacó, Rebeca, e ela vai consultar o Senhor, ela, Isaac, e Deus fala para eles: há um conflito entre os dois irmãos e será assim. Mas o maior servirá ao menor. E esse contexto, ela de repente esqueceu, Jacó esqueceu, e Isaac esqueceu, e no nascimento há um conflito, quem vai nascer primeiro, no final nasce Esaú, mas Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú, e aí eles colocam ele como perseguidor, é o nome Jacó em hebraico, ou aquele que de alguma forma persuade para os seus objetivos. Então, pode ser traduzido como enganador no português. E há um conflito. E é interessante porque o conflito se estabelece justamente por causa da forma como os gêmeos estão sendo criados. Esaú, ele tem uma característica de ser aquele valente, aquele forte. Esaú é o cara que vai para a caça, ele entra na floresta, ele vai caçar, e ele começa a ser famoso por ser um caçador, pela sua caça e cozinhar a sua caça. E Isaac gosta de comer a caça de Esaú. Jacó é aquele que fica em casa, que cuida do rebanho. E às vezes a gente não entende algumas ações dos pais, os pais querendo acertar, de repente estão cometendo erros. E os erros dos pais vão ter reflexos na vida dos seus filhos. Isaac tem uma predileção por Esaú, que é o caçador. Mas na lógica nossa humana seria o contrário, ele deveria ter uma predileção por Jacó, que é o responsável, que cuida do rebanho, que organiza as coisas. Mas não, a predileção é por Esaú, que Esaú é o primogênito. Então, no meio dessa história, Jacó está no campo, e ele está fazendo um guisado de lentilhas, e chega Esaú. Esaú está morto de fome, porque não conseguiu caçar nada nesse dia. E ele fala: me dá um pouco do seu guisado, me dá um pouco do seu prato de lentilhas. E Jacó fala assim: eu te dou, mas tem um preço. Mas qual é o preço? Você me vende a sua primogenitura e eu te dou o prato de lentilhas. E qual é a resposta de Esaú? Não, a minha primogenitura eu não posso vender. Isso é um valor para a nossa cultura, a cultura hebraica do primogênito. O primogênito é aquele que vai receber a bênção do pai.
Eu não vou vender a minha progenitura. Mas o que Esaú responde? Não é isso. Esaú falou assim, de que me serve a minha primogenitura se eu estou com a barriga vazia? E Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Agora, quem é o primogênito? Esaú? Não, Jacó. Jacó comprou a primogenitura. Isaac está ficando velho e ele percebe que vai morrer. Então ele chama Esaú e fala, eu já estou ficando velho, vou morrer. Vai caçar, prepara para mim uma caça e eu vou te abençoar. Rebeca, antenada, porque as mulheres são antenadas completamente, né? Nós homens, às vezes, temos muita dificuldade de até prestar atenção no que a gente está fazendo. A gente começa a fazer uma coisa, daqui a pouco a gente pergunta, o que eu estou fazendo mesmo? Né? Mas as mulheres não, as mulheres conseguem ouvir a criança que está chorando no quarto, o telefone tocou, e ela percebe que tem uma coisa estranha nessa notícia que está passando na televisão, ao mesmo tempo ele está passando roupa e já está com a panela preparando a comida. Ela faz várias coisas. Se ela está numa empresa também não é diferente. Ela consegue fazer várias funções ao mesmo tempo, enquanto o homem precisa de 4, 5 secretárias. E Rebeca, antenada, ela percebeu, falou assim, chama Jacó, falou, seu pai vai dar a bênção. Vai lá e recebe a bênção, no lugar de Esaú, seu irmão. E Jacó falou assim, mas se eu for até lá, Esaú é muito diferente de mim. Se o papai chegar perto de mim e quiser passar a mão em mim, vai perceber que eu não sou como Esaú, que eu sou liso e Esaú é peludo. E Rebeca fala, não tem problema, nós vamos dar um jeito. Eu vou fazer o guisado que seu pai gosta e você vai botar peles de ovelha nos seus braços e no seu pescoço. E você começa a ter uma noção de quão peludo era Esaú. Esaú era muito peludo. E ela pega as roupas de Esaú e veste em Jacó, porque de repente se ele chegasse perto de Jacó, ele ia sentir o cheiro, esse cheiro não é de Esaú, esse cheiro é de Jacó. Então Esaú deixa as roupas de lado e Rebeca pega as roupas de Esaú e veste Jacó, e Jacó então se apresenta para o pai com o guisado que a mãe apresentou. E Isaac fala, a voz é de Jacó, mas é Esaú? Sim, é Esaú. E ele pede, então, para se aproximar, você depois pode ler em casa, é divertida essa parte, tem coisas que são hilárias na Bíblia, eu gosto disso. E ele sente o cheiro, fala, o cheiro do meu filho, é o cheiro do campo. Quer dizer, Esaú, não sei se gostava tomando muito banho, né? Não sei se era forte dele, né? E vem cá e se aproxima, ele passa a mão no braço, no pescoço de Jacó e fala, é Esaú mesmo. Então, Esaú é muito peludo, né? Ele come o guisado e ele abençoa a Jacó pensando que é Esaú. Jacó sai e em seguida, né, parece cena de teatro, né? Chega Esaú com o guisado, com a caça que ele preparou, para o pai comer. Pai, está aqui, levanta, come a caça que eu preparei. E Isaac, mas quem está aí? Esaú, seu filho, foi falar para ela, preparei a caça, cacei, preparei, está aqui, tá? Para você levantar e comer. Falei assim, então, o seu irmão já veio na sua frente, eu comi a comida que ele preparou e já dei a bênção para ele. E Esaú fala assim, então me abençoe também. Ele fala assim, eu não posso, eu já abençoei o seu irmão. E eu disse para ele que ele iria governar sobre a sua casa, então você vai servir a ele. E Esaú se irrita com raiva de tudo isso e jura nesse momento que vai matar a Jacó. Tudo por causa de um conflito de predileção. E é o limite de Isaac. Isaac é humano, ele só pode dar o que ele tem, ele não pode dar mais, ele não é Deus. Deus é ilimitado, Deus podia abençoar a todos, mas nós humanos não temos essa capacidade. Mas tudo isso, eu percebo que é falta de discernir Deus na nossa história.
Tem uma cena do segundo filme de Nárnia, de C.S. Lewis, e Lúcia pergunta para o leão, para Aslan, e ela pergunta para Aslan, vou vê-lo novamente? E Aslan responde, eu sempre estarei por perto. Basta estarem atentos e vocês me perceberão. Essa ação de Deus é um Deus que sempre está perto de mim, de você, sempre está próximo de nós, só que às vezes a gente está pegando o resol lá errado, nós estamos pegando o resol do vizinho. Quando Deus fala assim, não, sintonize em mim, e não lá, sintonize em mim. E eu creio que nesse momento é o que acontece com Jacó. Jacó, ele percebeu que ia dar ruim, todo mundo sabe, né? Não precisa ser muito inteligente para saber isso. Bom, se Esaú quer me matar, eu tenho que sair de casa. E aí, então, Isaac e Rebeca abençoam Jacó para irem buscar, para que Jacó vá buscar uma esposa na família de Labão. Na família da mãe de Jacó. E Jacó faz uma viagem enorme, distante. E a gente começa a perceber nesse momento que Jacó vai em busca desse destino, dessa direção, a uma distância de dias até chegar lá. Ele foge de casa porque está sendo ameaçado de morte. Aí ele deita no meio do caminho, deita a cabeça, põe uma pedra debaixo do pescoço, é improvisação. Jacó, ele se improvisa muitas vezes. É uma característica de Jacó. Jacó é sanguíneo. E Jacó sofre justamente porque ele tem um temperamento que ainda não colocou nas mãos do Senhor. O sanguíneo, ele faz, fala, e depois ele pensa. Ele não pensa para fazer. Ele não pensa para falar. Quando ele vê, ele já falou, já fez. Aí, acho que eu fiz errado. E Jacó fala, eu acho que deu ruim, agora eu vou ter que sair de casa. Então eu vou para Padarã buscar uma esposa e espero que dê certo, porque eu vou para Mesopotâmia buscar uma esposa. E indo em direção à Mesopotâmia, ele tem esse encontro com Deus. E o que me chama a atenção nesse momento é que ele diz, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu não sabia. Eu creio que Deus está presente muitas vezes na nossa vida, do nosso lado, e nós não estamos percebendo. Nós não sabemos. Esse é um dos momentos que para mim é muito especial. Jacó deita e tem um sonho. E ele, na verdade, ele tem aqui, ele tem a abertura de um portal. Um portal é aberto para Jacó. E ele tem uma outra dimensão que ele não está acostumado. A dimensão espiritual se abre para Jacó. Jacó é o primogênito agora. E Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac, e teria com Esaú. Não Jacó. Mas o próprio Deus já havia dito para os pais, o maior servirá o menor. Destino isso? Deus já tinha destinado a Jacó a ser diferente? Não, Deus conhece o futuro. Ele sabe qual é o meu futuro e sabe qual é o seu futuro. Ele sabe o que vai acontecer para mim e para você daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E como ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, com os meus erros e os meus acertos, então ele diz para mim e para você, venha.
venha para cá onde eu estou. Vem em direção ao seu futuro. Vem em direção aonde eu estou e você vai conhecer aquilo que já está preparado para você. E esse é o sonho de Jacó. Deus se revela a Jacó e ele sabe que Jacó agora é o primogênito, que agora a bênção que a gente conhece hoje, a bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Mas não era para ser assim, era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Perdeu a oportunidade. A gente sempre pensa que a oportunidade é para aqueles que são mais fortes, aqueles que são mais capazes, aqueles que são mais inteligentes. Mas isso não funciona na geografia de Deus. Na geografia de Deus, ele não está preocupado em ter os mais capazes, mais fortes, mais inteligentes. Não que isso seja errado. Mas na geografia de Deus, ele quer aquele que tem um coração em Deus. E pela primeira vez, então, Jacó, ele entra num novo momento, abre-se um portal para Jacó e ele tem uma outra dimensão do mundo espiritual. Ele vê uma escada entre o céu e a terra, anjos sobem e descem por essa escada, ele tem uma dimensão do mundo espiritual. É a primeira vez que Jacó tem essa dimensão. Porque até esse momento, qual era a linguagem de Jacó? É a linguagem do homem moderno. Para mim, Jacó, ele é muitas vezes o produto do homem moderno. A linguagem do homem moderno qual é? É a linguagem do material, do toma lá, dá cá. Jacó, então eu vou lá, levo o prato de lentilha, me faço passar por Esaú e vou ser abençoado. Tudo bem, isso não tem problema. Os fins, né, justificam os meios. É o homem moderno. E pela primeira vez, então, ele tem uma visão do que é um Deus que está presente. E eu não sabia que Deus estava aqui. Até então, eu imagino que Jacó ele tem uma dimensão, uma espiritualidade falha. E isso é uma dificuldade que Jacó tem. Em Mateus capítulo 22, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes a gente erra porque a gente não tem uma espiritualidade dimensionada e estruturada na palavra de Deus. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E muitas vezes esse é o nosso erro, a nossa falha. A gente tem uma compreensão legal, uma compreensão teórica da palavra, mas não tem a compreensão de que é a palavra que fala ao meu coração. Jacó, quando ele fala, versículo 16, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Quando ele está falando, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia, ele usa aqui um verbo no hebraico, e esse verbo, ele fala sobre esse saber, mas não é um saber de conhecimento, não é um saber teórico, ele fala de um saber que eu preciso mergulhar nesse saber, é um saber que eu preciso me aprofundar. Esse termo no hebraico, ele vem dizer para mim, é yadá, né? Ele vem falar sobre o penetrar, sobre o aprofundar. E é isso que faltava em Jacó. Jacó nunca se aprofundou em Deus, nunca mergulhou em Deus, nunca penetrou nos pensamentos de Deus, nos sonhos de Deus para ele. E é interessante porque muitas vezes esse é o nosso problema. Nós estamos usando o resor errado e não estamos no resor correto. Não estamos aprofundando em Deus. E Deus está dizendo, venha para o seu futuro, e eu não estou sintonizado em Deus, eu estou sintonizado em outra coisa, em outro objetivo, em outro princípio. E Deus está dizendo, não, não é por aí. Ele disse para Josué, não se desvie para a direita,
nem para a esquerda, mas permaneça na minha palavra, na palavra que o meu servo Moisés trouxe. E às vezes é isso que a gente faz, a gente querendo, com boas intenções, a gente vai para a direita, porque a gente tem boas intenções, mas está errado, eu estou desviando para a direita, não estou no caminho certo. Às vezes a gente erra, peca, faz o que é errado mesmo, e a gente às vezes sabe que está errado, mas eu vou fazer porque eu estou cansado, eu estou irritado, eu estou com raiva, eu não aguento mais, e aí você faz errado. E eu, de novo, estou me desviando, e Deus fala assim, não vá para a direita, não vá para a esquerda, mas permaneça no caminho do Senhor. Jeremias 33:3 diz assim, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer anunciar para mim e para você um novo momento na nossa história. Deus quer falar comigo e com você na minha e na sua história. Ele não quer ser esse Deus teórico. Eu sei que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Legal, ok, mas eu não quero ser esse Deus distante, eu quero ser o Deus aqui, agora, que interfere na minha e na sua história. E quando eu olho para esse texto, acho que salta aos nossos olhos uma pergunta. Eu estou percebendo Deus na minha história? Eu estou vendo a mão de Deus atuando na minha história? E esse é o problema da atualidade, a dificuldade de perceber Deus na nossa história, no século XXI. Eu moro em Genebra, Deus está atuando na minha história, aqui e agora. Eu estou percebendo Deus atuar na minha história. E é interessante porque nesse momento, Jacó, quando ele se levanta, versículo 17, ele se levanta com uma nova visão. Ele diz, Jacó temeu, e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e pôs ela como uma coluna e derramou-lhe azeite em cima. Jacó adora o Senhor. Ele, pela primeira vez, ele tem uma dimensão do mundo espiritual, coisa que ele nunca tinha visto antes. Ele agora viu, ele sabe que existem anjos descendo e subindo, existe uma ação de Deus completa na minha e na sua história. Deus está enviando os seus anjos para cuidar de mim, de você. Quando eu e você nos levantamos de manhã, Deus já deu ordens aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito, para guardar a minha vida e guardar a sua vida. E se em algum momento, diz o Salmo 91, se nós viermos a tropeçar, o anjo vai nos ajudar a nos levantarmos, porque há uma ação, uma provisão, uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, só que a gente não está vendo. E o Espírito Santo quer falar comigo, com você, e ministrar nas nossas vidas. Jacó constrói uma coluna e derrama azeite sobre essa coluna. Eu imagino que é um momento de Jacó, ele, no deserto, começa a adorar a Javé, o Senhor de todas as coisas. Eu imagino que essa adoração é tudo o que ele podia fazer, porque ele não aprendeu mais. Eu imagino que Jacó, ele só está expressando o que ele tem. Ele fala assim, eu vou adorar a Deus nesse lugar. Porque esse lugar é a casa de Deus. Há um portal aberto aqui e eu não sabia. Eu imagino que faltou, de repente, a espiritualidade na casa de Isaac. De repente, Jacó sabia que existia o Deus de Abraão, existia o Deus de Isaac, que Deus andou com Abraão até a terra prometida, que andou com Isaac e providenciou muitas bênçãos para Isaac, mas Jacó nunca
teve a sua experiência com Deus. Deus não tem netos, não tem bisnetos. Deus só tem filhos, filhos e filhas. Os meus filhos, os meus netos precisam ter a sua experiência com Deus. Eu oro para que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo e discernir: Deus está falando comigo. E nós precisamos orar para que a nossa casa, os nossos filhos, as nossas filhas possam discernir. Que os nossos filhos, os nossos netos possam ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos abençoar a nossa casa. Trazer uma espiritualidade saudável ao nosso lar, não religiosidade. De repente, Jacó viu religiosidade, mas nunca viu espiritualidade. Creio que faltou espiritualidade na casa de Isaac. E essa é a primeira experiência de Jacó com essa nova espiritualidade. E Deus se revela: eu sou o Senhor. O Senhor de todas as coisas. E a bênção que eu jurei que faria com o teu avô Abraão, que eu faria com teu pai Isaque, eu vou fazer com você, Jacó. Você será bendito. E nações virão através de você. É interessante esse momento porque a gente sempre ouve a pregação sobre Abraão. Abraão tomou posse da promessa, mas Abraão morreu e não viu nações. Não viu uma grande descendência. Deus fala com Isaac, mas Isaac está morrendo e ele tem 2 filhos. Esaú é Esaú, né? E Jacó, tomara que dê certo, né? Ele também não viu nações. E agora Deus fala de novo, a mesma coisa que falou com o seu pai, com o seu avô, ele fala com Jacó agora. Eu tenho um sonho, e esse sonho ainda não foi cumprido. Não existe um plano B. Ainda é o plano A. Ainda precisa ser cumprido. E é interessante para a gente terminar que Jacó, nesse momento, ele demonstra a sua espiritualidade da forma que ele sabe demonstrar, porque ele é um homem material. Para mim, ele é o protótipo do homem moderno. E ele diz, versículo 20 em diante: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, Betel. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó faz um acordo com Deus, um acordo material. Se o Senhor me abençoar, eu vou servir esse Deus. Se o Senhor não me abençoar, eu vou servir outro. Se eu prosperar, eu vou te dar o dízimo. Se eu não prosperar, eu não te devo nada, não vou te dar nada. E, infelizmente, essa é a linguagem que você escuta em muitas igrejas hoje. Você é obrigado a dar o dízimo. Se você não der o dízimo, vai vir uma maldição sobre a sua casa e você não vai prosperar. Mas, em momento algum, na palavra, isso me diz. Isso é a verdade. Quando Deus chama Abraão,
Abraão, ele sai sem ter nenhum tipo de promessa de prosperidade. E partiu sem saber para onde ia, diz Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abraão saiu sem saber para onde ia. E não fez nenhuma barganha com Deus. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, então eu vou servir, então eu vou dar o dízimo, então eu vou fazer a minha parte. Jacó responde assim, e eu até entendo Jacó. Porque os condicionantes de Jacó vêm como consequência da falta de espiritualidade que ele não teve. Ele só conhece a linguagem material, então, tá bom, então, se eu estou aqui num portal, se eu estou aqui na casa de Deus, se os anjos estão descendo e subindo, então vamos fazer um negócio. É a linguagem do homem moderno, vamos fazer um negócio. Vamos fazer um bom acordo. E qual é o bom acordo? Que os dois ganham. Eu ganho e você ganha. Fazemos um bom negócio. E é essa a mentalidade de Jacó, é essa a mentalidade do homem moderno. Vamos ganhar, vamos fazer um bom negócio. Não é o melhor. Não é o projeto de Deus. Se fizer isso, se fizer assim, então eu vou fazer assado e eu vou responder dessa outra forma. Parece um relacionamento de base contratual. Tem a sua parte, a minha parte, e assinamos um contrato. Deus não quer firmar contratos comigo, com você. Deus quer fazer alianças. E a aliança com Deus é muito mais profunda do que um mero contrato. Mas você vê nesse texto de Deus julgando a Jacó? Não. Porque Deus sabe o limite de Jacó. Jacó só aprendeu essa linguagem do escambo, da troca. Eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Se o Senhor me der aquilo, eu te dou aquilo outro. E aí a gente vai fazer um negócio. Eu te dou um, o Senhor me dá dois. Se o Senhor me dá dois, eu te dou quatro. E aí se o Senhor me dá quatro, eu te dou mais dois. E a gente vai fazer um negócio aqui. Hã? É a linguagem de Jacó. Em Hebreus capítulo 11, versículo 20, diz: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Deus está no futuro e sabe o futuro de Esaú e sabe o futuro de Jacó. Deus não vai desamparar Esaú. E depois você pode ir em casa, continuar a ler os capítulos seguintes, você vai ver que Deus não desamparou a Esaú. Há um futuro para Esaú também. Domingo que vem eu vou falar sobre Peniel. É o encontro de Jacó com Deus, voltando da casa de Labão. Mas em Romanos capítulo 9, tem uma palavra que é muito forte. E eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Romanos capítulo 9, versículo 12, diz assim: foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. Esaú vai servir a Jacó. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Algumas pessoas olham para esse texto, não é possível. Deus não quis dizer isso, mas ele disse exatamente isso. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas por que ele aborreceu Esaú? Não, Deus de misericórdia? Sim, é um Deus de misericórdia, mas ele não tem que compactuar com os erros que eu estou insistindo em fazer.
Esaú foi orientado para que ele guardasse a sua primogenitura. É cultura, é tradição hebraica, tradição do judeu. Mas Esaú diz: de que me serve a primogenitura se eu estou com a barriga vazia? No capítulo de Hebreus 12, versículo 16, Paulo aqui falando sobre Esaú e Jacó, e ele diz: ninguém seja devasso, e essa palavra é forte, devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. E Isaac falou assim: eu já dei a bênção. Tudo que eu podia ter dado, eu já dei. E Jacó levou. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Esaú acabou colhendo não o destino dele, mas o que ele semeou. Deus tem um sonho para mim e para você, e Ele diz: venha para esse sonho. Mas se eu ponho o meu risonho em outro lugar, eu vou para outro lugar, não vou para Deus. E Deus é culpado que eu fui para outro lugar? Não. Deus determinou que eu fui para outro lugar, é destino, eu tinha que ir para outro lugar? Não. Deus disse: você vai errar e esse vai acertar. Um vai ser para perdição e outros para salvação. É isso? Não. Sou eu quem decido, sou eu quem digo: eu quero esse Deus. E Deus: venha para mim. Eu estou no seu futuro. E eu sei o que é melhor para você. Eu tenho o melhor para você. Não fique parado. Venha na minha direção. Venha em direção ao seu sonho. Eu sou um Deus que dá sonhos para serem sonhados e se tornarem realidade. Cadê o teu sonho? Traz para mim. E eu vou te ajudar a se concretizar, a se tornar realidade. Eu sou Javé, o Senhor de todas as coisas. Que a gente possa guardar essa noite essa mensagem de Jacó e essa experiência de Jacó nesse portal que se abriu. Mas esse portal, na compreensão de Jacó, na visão de Jacó, era somente aquele lugar. E ele disse: se eu for e se eu voltar, então aqui eu vou fazer a casa de Deus. Mas o nosso Deus não é um Deus que está restrito a uma localização geográfica. Deus não está nesse templo apenas. Que bom, porque Ele não cabe nesse templo. Deus é maior do que tudo isso. E Deus fala para Jacó: aonde você for, eu irei com você. E esse é o nosso Deus. Aonde nós iremos, Deus vai conosco. E se nós colocamos o nosso coração em Deus, nós começamos a sintonizar o nosso GPS para não pegar no resor errado, pegar sempre no resor de Deus. E a gente vai começar a deixar de ir para lugares errados para ir nos lugares corretos, porque nós estamos sintonizados em Deus. E daqui a pouco eu não vou mais precisar pedir a Deus, porque eu já sei o que está no coração de Deus, porque Deus já teve um relacionamento comigo. E como isso acontece? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vem e fala comigo e com você. E alegremente, Deus não condiciona a minha e a sua fidelidade a coisas. Ele só pede uma coisa de mim: entrega o teu coração para mim. E eu te farei ver grandes coisas que nunca pensou que seria possível.
Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e ter um momento a sós com Deus e abrir o seu coração para Deus. Entender que Deus deu a você um direito de primogenitura, que Deus deu a você uma bênção especial que não se resume a uma localização geográfica, se você é filho de quem, se você é filho ou não é filho de fulano, beltrano, mas um Deus que está atento ao que você está fazendo hoje, e está atento à sua adoração. E eu queria convidar você a adorar ao Senhor. E fazer realmente uma adoração, colocando diante de Deus, mesmo que seja na sua linguagem, como foi Jacó. Jacó derramou o azeite, disse, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. Mas Jacó expressou diante de Deus que ele queria mudar, que ele queria ser diferente, que ele queria deixar o temperamento dele na mão do Senhor. E eu quero desafiar você essa noite a fazer o mesmo. Eu quero mudar, eu quero deixar o meu temperamento na mão de Deus. Mas eu já conheço a Jesus, não interessa se você já conhece a Jesus, eu quero convidar você de novo a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, de novo entregar os seus sonhos e falar, Senhor, eu quero sonhar, mas eu não quero sonhar os meus sonhos, eu quero sonhar os teus sonhos. Porque os teus sonhos são muito melhores do que os meus. Eu sonho, mas eu sonho limitado. E os meus sonhos são chatos, são aborrecidos. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero herdar a promessa. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero me somar àquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero trabalhar naquilo que o Senhor já está trabalhando. E eu quero servir a Deus dessa forma. Dessa forma eu quero dizer, Deus, eu estou aqui somando contigo e vamos fazer juntos. E disso nós vamos prosperar. E vamos prosperar juntos em Cristo Jesus. Pai, eu quero te pedir nesse momento que essa experiência que aconteceu com Jacó, e ele abriu-se um portal diante dele, ele começou a ter uma dimensão da espiritualidade, algo que ele nunca tinha visto acontecer, ele nunca tinha tido esse encontro com essa nova espiritualidade, uma espiritualidade viva, eficaz, presente, saudável, gostosa, prazerosa. E ele se levanta, ele se desperta, ele acorda desse sonho maravilhoso. Ele viu o mundo espiritual diante dele, e quando ele abre os olhos, ele derrama azeite sobre a pedra, ele adora ao Senhor e disse, Deus está neste lugar, essa é a casa de Deus, é Betel, e eu estou aqui neste lugar para adorar ao Senhor. Este é o meu lugar. Eu vim aqui para te adorar, para te servir, para te louvar, para te glorificar. E eu preciso me derramar, eu preciso me sacrificar, eu preciso colocar o meu temperamento, os meus sonhos, as minhas emoções, as minhas paixões, os meus erros, as minhas falhas, as minhas virtudes, os meus progressos, as minhas prosperidades, tudo isso eu agora derramo nesse momento no altar. E eu faço essa noite, este lugar do altar de Deus, e eu quero sonhar os sonhos de Deus.
Eu te peço, ó Pai, que aquilo que aconteceu com Jacó, que mergulhou em Deus, Yadá, saber da penetração, da profundidade de Deus, aconteça na vida das pessoas que estão me ouvindo nesse momento. E haja um penetrar de Deus, uma nova espiritualidade se faça presente, não mais presa a religiosidades, a trocas, a escambo. Se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Se o Senhor não me der isso, eu não te dou aquilo. Não, isso cessa hoje. Eu dou, porque eu adoro. Eu entrego a minha vida essa noite nas tuas mãos, Senhor, porque eu te adoro. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala com teu filho, com tua filha, destampa os ouvidos, abre o entendimento e a compreensão para a revelação da profundeza de Deus. Abre um portal, abre os olhos, abre o conhecimento para que aprofunde, para que possa mergulhar na profundidade do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, que a tua igreja possa herdar a bênção, herdar aquilo que já foi separado, preparado antes da fundação do mundo para os teus filhos e filhas, para que sejamos bem-aventurados, bem-aventuradas nesta terra. Abençoa, Pai, a tua igreja, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus tem promessas para mim e para você. Eu queria convidar você a guardar essa palavra, guardar essa mensagem, reler de novo esses textos. O texto está gravado, você vai poder ouvir e ouvir de novo. Existem coisas que Deus está fazendo com a sua igreja hoje, porque está preparando essa igreja para a sua volta, para a volta do Senhor Jesus. E essa igreja, ela não pode ser uma igreja infantilizada, tem que ser uma igreja madura, porque é a igreja que vai governar com o Senhor. Nós estamos sendo preparados e preparadas para governarmos com o Senhor. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Nos chamou para sermos líderes e fazermos diferença. E sermos sal nesta terra. Eu e você somos sal nesta terra. Que a gente possa guardar isso tudo e compreender que Deus começou uma boa obra na minha e na sua vida. E Deus é fiel para completá-la até o dia final. Na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Que possamos guardar essa promessa em Cristo Jesus. Que você tenha uma boa semana. Você que nos acompanha pela internet, você tenha uma boa semana. E Deus te capacite profundamente. E que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar, falar com você em lugares que você não pensa que Deus está, mas Deus está. E Deus está com você. Está comigo, está com cada um de nós. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em Cristo Jesus.